Bom, estamos de volta, estamos recebendo aqui no Jornal Regional o Tenente Coronel Maurício Tortato, comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar. Bom, Coronel, até aproveitar o gancho dessa reportagem que nós assistimos do bloco anterior, que mostra que a sociedade está preocupada com isso, com 200 cidadãos comuns, né, da comunidade. Toda segunda-feira reservam algumas horas do seu tempo para receberem uma formação, para poder se tornar multiplicadores dessa mensagem de não violência, de combate às drogas, dá um claro sinal que a sociedade entendeu. Não, a coisa chegou num ponto em que não dá mais e a polícia sozinha não dá conta. E não dá realmente, né? Isso não é uma crítica à polícia, isso aqui é uma constatação que vocês sabem melhor do que a gente até. Perfeitamente, Caio. Nós temos, até por convicção profissional, por formação profissional, mas também por convicção cidadã, porque eu também sou destinatário dos serviços de segurança pública que são prestados pela Polícia Militar. Aliás, me permita só fazer aqui acrescentar mais, até a Polícia Militar também trabalha nessa área, tanto é que tem o PROERD, né? Perfeito. Para prevenir desde pequenininho. Então, nesse contexto, a nossa sensibilidade em relação à filosofia de polícia comunitária, ela é muito importante, e a componente comunitária não passa pela destinação de um pneu para a viatura que está com problema, que está baixado. Ela tem que participar ativamente de uma agenda positiva, e essas ações para nós são muito importantes. A Polícia Militar já atua de maneira complementar através do PROERD, do Programa de Resistência às Drogas e à Violência, tentando disseminar uma cultura de paz, uma cultura de percepção com absoluta proatividade, para que a criança e o adolescente cresçam entendendo o que é a cultura de paz. Se a sociedade potencializa isso, se a comunidade tem essa percepção e participa, os resultados são muito mais efetivos, porque a gente tem que imaginar que a participação comunitária ela gera compromisso, e ela gera compromisso também da polícia militar, e mais, ela gera compromisso do policial militar que está vendo que a comunidade está preocupada, não no sentido negativo, como uma crítica ou como um juízo de censura qualquer, mas efetivamente está imbuída de ter um resultado melhor em relação ao seu serviço. Isso valoriza o policial militar. Então essas ações, tenho a certeza, elas são absolutamente homologadas, elas são credenciadas sob o ponto de vista da segurança pública, dos órgãos de segurança pública, da participação essa que nós queremos ter de modo efetivo. Então, que a sociedade tenha a certeza de que dentro da filosofia que se estabelece hoje da atuação da Polícia Militar, com uma polícia efetivamente comunitária, próxima da comunidade, tenha o apoio integral nessas ações, tal qual nós estamos vendo acontecer aqui em Araucária. Bom, a gente sabe que a polícia não tem como trabalhar por adivinhação. Ela trabalha com investigação, com prevenção, e ela não consegue, eu dizia agora há pouco, estar em todas as ruas ao mesmo tempo. Mas em toda a rua tem várias pessoas residindo e que eventualmente vem uma movimentação diferente, eventualmente podem ter visto algum crime ser cometido. É compreensível também, Tenente Coronel, que as pessoas têm um certo receio, né? O que se pode dizer a respeito disso? Se passar de tranquilidade às pessoas para que elas realmente colaborem com esse trabalho da polícia? Efetivamente, nós não queremos disseminar na comunidade uma teoria da delação, pela delação. Isso não é bom. O que nós precisamos? Nós precisamos que a comunidade tenha a percepção de que sem a informação, a polícia não tem o caminho a seguir. Ela não consegue pegar o rastro que alguém tenha deixado praticando um crime. E é nesse sentido que eu digo, nós tivemos uma reportagem recente de uma outra emissora de televisão que eu acredito assim que ela não desenvolve uma agenda positiva, porque ela trouxe uma situação à vida no município de São José dos Pinhais, em que haveria muitos problemas de roubos. E eu fui instado a me manifestar quanto a essa reportagem, e qual foi a nossa surpresa? Nós não temos indicadores de ocorrências de furtos e de roubos naquela localidade que era objeto da matéria jornalística, né? E digo assim, o que me deixou assim até um pouco preocupado com a matéria é que ela não firma qual é o local do problema. E aí nós já estamos em contato, tanto que a propositura do comando da unidade, quando foi chamado pelo órgão de comunicação
a falar sobre o assunto, eu disse assim, ó, nós não temos registros, mas nós vamos procurar a comunidade para verificar exatamente o que está havendo. Sem a informação, sem o registro da ocorrência e sem fluir aquele conhecimento comunitário que é absolutamente fundamental para que a gente atue de modo mais eficiente em determinada região, em determinada localidade, a Polícia Militar não terá sucesso. Então a participação comunitária passa por isso. Nós temos o mecanismo do 181, ainda gera uma certa desconfiança, mas é um mecanismo que nós respeitamos, que queremos que o cidadão lance mão. E existem outros mecanismos para que a pessoa faça chegar à Polícia Militar os seus anseios por segurança pública, o registro de fatos problemáticos e assim por diante. Então, nós não queremos uma cultura da delação, porque isso tem repercussão. De repente, se tem algum marginal que esteja atuando num determinado segmento da sociedade e que identifica que alguém apresenta um risco à sua atividade, por incrível que pareça, ele pode reagir com represália e assim por diante, e nós não queremos isso. Agora, a informação deve ser encaminhada à PM. Nós estamos preocupados com isso. Nós estamos tentando aperfeiçoar os mecanismos hoje, o que a percepção comunitária no sentido de que, não ligando para o 181, mas de repente fazendo a denúncia por meio de um mecanismo associado à web, à internet, sim, é mais seguro. Nós já estamos estudando isso para que a região metropolitana tenha esse instrumento de modo eficaz para que chegue para nós. E eu digo, o mesmo 181, as denúncias da região metropolitana, todas elas são avaliadas. Obviamente que eu também não tenho fôlego, talvez, para atender a todas as demandas, mas nós temos uma análise de inteligência fazendo a depuração de todas as denúncias, aperfeiçoando, conjugando as informações que vêm, produzindo efetivamente dados que dão consistência para uma atuação mais efetiva. Agora, isso que você coloca, Caio, é muito importante. A sociedade ela tem que participar e ela tem que registrar os fatos, ainda que por vezes nós tenhamos limitações naquela resposta imediata, naquela intervenção de orientação e conforto às vítimas quando um crime de maior intensidade ocorra, mas é importante, até mesmo pela proposta da Polícia Militar de ter uma estrutura mais próxima da comunidade, esse feedback para nós é absolutamente importante. O principal instrumento hoje, fora o registro da ocorrência que tenha acontecido, ainda que ela tenha acontecido, é muito importante eu ligar o 190, outro instrumento que nós estamos tentando aperfeiçoar para a região metropolitana, porque temos algumas limitações operacionais em relação ao 190, mas o outro instrumento é o 181, e depois o conhecimento, de repente até uma carta, de repente uma outra forma, até mesmo eu digo para você, cara, nós estamos numa fase de maturidade institucional, de que a atuação da imprensa, isso que você me possibilita, ainda que no momento assim de uma entrevista com agenda positiva, como estamos fazendo hoje, mas mesmo naqueles momentos em que a Polícia Militar sofre uma crítica, para nós é um fator de crescimento. Sim. Porque a imprensa passa a ser um mecanismo de controle social da atividade de polícia, que para nós é importante, porque, digamos, de uma forma ou de outra, isso representa, em algum momento, com maior ou menor intensidade, a percepção da comunidade em relação ao nosso serviço. Bom, comandante, claro que tem muitos assuntos para a gente tratar aqui, e por isso a gente já vai dizer que em outras oportunidades gostaríamos de estar conversando novamente. Mas antes de finalizar, até por uma coincidência, hoje pela manhã uma mãe preocupada com o filho, me interpelou, querendo saber o que a polícia pode fazer nos eventos esportivos, porque ela foi assistir o filho num campeonato aí e não havia policiamento, e um foi expulso, ficou bravo, aquela coisa, a torcida se inflamou. O que se pode dizer para essa mãe com relação a isso? O que é importante? Que exijam da organização dos eventos que a Polícia Militar seja oficiada. Ela sendo oficiada, invariavelmente, ela vai estar presente no evento. Qual é o nosso problema? Na região metropolitana, hoje nós temos 22 municípios. Nesses municípios, constantemente nós temos atividades culturais, atividades sociais, atividades festivas e atividades esportivas. Para você ter uma ideia, Caio, fora o policiamento ostensivo normal, aquelas outras atuações específicas da Polícia Militar, rádio patrulha, Rotan e assim por diante,
eu chego a ter 200, 250 policiais militares escalados em escalas extraordinárias para atender esses eventos. Então aqui em Araucária, tenham a certeza de que, sendo o comando da companhia, da 2ª companhia aqui de Araucária, recebendo o comunicado de que um evento vai ocorrer, observada aí, ainda que tenhamos alguma limitação operacional, de alguma forma a Polícia Militar se fará presente e vai garantir a segurança do evento. Nós sabemos que nos eventos esportivos, por vezes, longe de imaginar qualquer premeditação da violência pela violência, mas os ânimos ficam mais acirrados. Não deveria ser assim, mas acaba sendo, pode acontecer, e a Polícia Militar, tanto que em todos os eventos esportivos, sejam os profissionais ou amadores em que nós somos instados a se fazer presente, nós vamos lá para garantir a segurança daquele que vai lá com o seu filho, com a sua família, para ter um momento de lazer, para torcer para o seu time, para vibrar pela sua equipe, ainda que ela seja no esporte amador. E eu tenho certeza que aqui o capitão estoqueiro tem condições de atender essas demandas, e ele não tendo condições de atender a demanda, ele vai mandar isso para o comando do 17º, que vai carregar recursos para atender as situações. Eu acho que essa é uma questão que nós podemos ainda aqui, com os nossos recursos, sem grandes problemas, atender de modo eficiente. É muito importante, porque isso também estabelece para nós uma ação de presença que, mesmo que nós não tenhamos o problema, a presença da Polícia Militar se desenvolve dentro daquilo que eu tenho dito, dentro de uma agenda positiva. Nós não vamos só para aquela intervenção ruim do crime que já aconteceu, sim, nós vamos atuar preventivamente dentro de um momento que é absolutamente comunitário, militar, né? Que é a grande vocação, e é isso que nós queremos estabelecer nessa relação que é absolutamente necessária com a comunidade. Obrigado, comandante. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e conte sempre conosco, estamos sempre à disposição, porque essas oportunidades para nós são muito valiosas. Essa foi a entrevista com o Tenente-Coronel Maurício Tortato, comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar aqui da região metropolitana. Ele que comanda a Polícia Militar em 22 municípios. E com essa entrevista a gente finaliza a edição de hoje do Jornal Regional, agradecendo a sua audiência. Amanhã, às 9 da noite, o encontro fica marcado para você acompanhar aqui mais uma vez as principais informações da cidade e da região. Obrigado pela audiência e até lá.